Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os julgamentos de Deus e hoje vamos falar sobre um julgamento muito peculiar, o Tribunal de Cristo. É peculiar porquê? Porque quem vai ser julgado são os crentes, aqueles que pertencem à Igreja. E temos várias referências na Palavra de Deus, nós vamos nos cingir àquilo que é primordial e começamos por ler Romanos capítulo 14, que diz assim: pois todos havemos de comparecer ante o Tribunal de Cristo. A quem é que Paulo escreve? Ele escreve aos crentes que estavam em Roma, amados de Deus, chamados santos. E isto aplica-se a todos os amados de Deus, chamados santos, aos santificados em Cristo Jesus. Onde é que se vai dar esse julgamento? Vai-se dar nos ares, a quando do arrebatamento. Iremos ao encontro do Senhor aos ares. Outra versão diz, iremos ter uma reunião com Ele nos ares. Aí Jesus será o juiz. Ele é o nosso advogado perante o acusador dos irmãos. Temos um advogado para com o Pai. Mas neste julgamento, Jesus não é advogado. Ele é juiz. Ele vai julgar cada um de nós. Porquê? Porque em Romanos capítulo 14, no versículo 12, nós lemos de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. É um julgamento individual. O Senhor Jesus será o juiz. Mas este julgamento tem uma particularidade que nos é muito querida, que é, não é para nós sermos condenados. Este julgamento vai-se dar para nós sermos premiados, galardoados. E neste julgamento há 3 pontos que eu considero importantes, 3 coisas importantíssimas que estão em causa, que é com que base é que nós vamos ser julgados, o que é que vai estar em causa nesse julgamento e as consequências desse julgamento. O que é que está em causa? Vamos ser julgados porquê? Em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, nós lemos assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos devemos comparecer para que cada um receba segundo o que tiver feito obras, por meio do corpo, ou bem ou mal. Seremos julgados por causa das nossas obras. Não, aqui não está em causa a nossa salvação, porque a nossa salvação não depende das obras, mas o galardão, a recompensa no Tribunal de Cristo depende das nossas obras. Em que sentido? Há várias referências na Palavra de Deus a essas obras. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 13, nós lemos assim: a obra de cada um se manifestará quando e onde? No Tribunal de Cristo. Na verdade, o dia qual é? É o dia de Cristo, o dia do Tribunal de Cristo. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo fala-nos acerca do julgamento. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. O que está em causa é o galardão, não é salvação/condenação. Que espécie de obras nós podemos ter? O versículo 12 diz: se alguém sobre o fundamento que é Cristo formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, esse receberá galardão. O ouro fala-nos acerca da glória de Deus. Então, se eu estou na obra de Deus e o meu alvo, o meu propósito é glorificar a Deus, então eu estou a edificar com ouro. As minhas obras têm esta característica. Elas vão permanecer no dia do Tribunal de Cristo. A prata fala-nos acerca da redenção cá em Cristo. A minha mensagem, o meu evangelho, o evangelho que eu anuncio, não é que ele seja nosso, ele é de Deus, mas a minha mensagem está baseada, essencialmente, está focada, está alicerçada na obra que Jesus realizou na cruz. A redenção que há em Cristo, isto é prata. Pedras preciosas, essa obra que eu faço e as obras, consequência da minha dependência do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, se eu tenho obras para a glória de Deus, baseadas na redenção que há em Cristo, na dependência do Espírito, estas obras vão permanecer no Tribunal de Cristo e receberei galardão. Por outro lado,
A Bíblia fala-nos acerca das obras que são efêmeras. Palha, madeira e feno. São perecíveis. O fogo destrói completamente isto. Mas, apesar de tudo, é consolador, porque quem tiver apenas palha, madeira e feno, o tal será salvo como pelo fogo. Lemos isso no versículo 15. A salvação não está em causa. Ele será salvo, mas não haverá galardão. Não haverá prémio. Apenas salvo. Portanto, nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele escreve numa das suas epístolas e diz: os nossos devem de se comprometer com as boas obras. Devem de praticar boas obras. O Senhor criou boas obras para que nós andássemos nelas. E seremos premiados de acordo com aquilo que tivermos feito, ou bem ou mal. Uma outra base do nosso julgamento está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, na sua vinda, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios ou os propósitos dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor, a recompensa. Então nós seremos julgados de acordo com as nossas obras e as nossas intenções, o que nos move. Somos constrangidos a estar na obra de Deus, movidos pelo amor. O nosso coração está cheio de gratidão por aquilo que nós temos em Cristo, por aquilo que Ele fez e faz a nosso favor. E então é a gratidão que nos move. Temos uma generosidade que não é apenas natural. É uma generosidade que vem da obra de Deus na nossa alma, no nosso coração. Ou, pelo contrário, aproveitamos da obra de Deus para nos catapultar para outros patamares, para sermos reconhecidos, para termos já aqui a nossa recompensa, para a nossa projeção, para o nosso benefício. Muitas vezes até, ou algumas vezes, por causa do interesse financeiro. Não. O que nos move é o amor, é a gratidão. É o coração cheio de amor para com o Senhor. É fazermos as coisas no poder de Deus, apropriando a sua graça. Gratos também pela sua misericórdia. Se não for assim, as nossas obras e as nossas intenções irão ser queimadas no tribunal de Cristo. Ficaremos apenas com a salvação da alma. E como diz João, nós podemos ser envergonhados na sua vida. O que é que está em causa? Como disse e como temos dito até aqui, é a recompensa. Como é que se vai expressar essa recompensa? Como é que nós vamos ser recompensados? A Bíblia fala acerca de coroas. Seremos galardoados, coroas. Fala acerca da coroa incorruptível, fala acerca da coroa da vida, a coroa da glória, da justiça, da alegria. O Senhor vai nos coroar. Eu sei que há um versículo em Apocalipse que depois nós vamos pegar nas nossas coroas e vamos colocá-las aos pés do único que deve e merece ser coroado, o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. Mas haverá galardões, haverá coroas. Mas eu queria chamar a vossa atenção para algo que é menos falado. Será que no céu vamos ter todos a mesma responsabilidade? Eu creio que não. Há um versículo, eu sei que não se aplica diretamente a esta situação, mas é algo no qual nós nos podemos basear. O Senhor diz que tinha 10 servos e 10 minas. Minas é uma moeda que corresponde que corresponde a 100 dracmas, a 100 dias de um trabalho braçal. E o Senhor pegou numa mina e deu a cada um dos seus servos, para que eles fizessem render esse meio que o Senhor colocava à sua disposição. No fundo, era uma capacidade que o Senhor lhes deu para eles rentabilizarem. E de uma mina fez 10 minas. Eu disse: bem está, bom e fiel servo. Vou-te colocar sobre 10 cidades. Um outro de uma mina fez 5 minas. 5 moedas. E o Senhor diz: vais ser colocado sobre 5 cidades. É aqui que eu quero parar. Haverá responsabilidades diferentes. Sabemos que é uma referência ao reino, ao milénio que o Senhor vai implantar aqui na terra. Mas o princípio não será que vai permanecer no céu? Eu creio que sim.
Um terá uma responsabilidade, outro terá uma responsabilidade maior ou menor. Colocado sobre 10 cidades, colocado sobre 5 cidades. Os dois no reino, mas com responsabilidades diferentes. O Senhor fala acerca do menor no reino dos céus, o menor. Bem, o menor no reino dos céus é maior do que o maior dos profetas na terra, João Batista. Mas o Senhor fala, o menor no reino dos céus. Então, no reino dos céus, nem todos seremos grandes. Aos menores. Aqueles que terão menos responsabilidade. E quem sabe, uma menor proximidade do Senhor. Eu sei que é arriscado falar nisto, mas se com estas afirmações eu vos colocar a pensar, já é um passo importante. Proximidade. Será que vamos estar todos muito próximos ou alguns, mesmo estando próximos, estão um pouco mais longe? Será que os graus de comunhão serão os mesmos? Sinceramente, eu não tenho a certeza, mas inclino-me a pensar que essa proximidade, que essa comunhão será diferenciada. E se for assim, nós não vamos estranhar, porque aqui na Terra já aconteceu dessa forma. Por exemplo, o Senhor tinha os seus discípulos. E eu pergunto, e todos tinham a mesma proximidade com Ele? Não. Havia o chamado grupo dos 70 discípulos, que Ele enviou 2 a 2. Desses 70, Ele escolhe 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos havia 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, que eram os únicos chamados para situações especiais, nomeadamente a ressurreição da filha de Jairo. Lembro-me de uma outra situação no Monte da Transfiguração, estavam os 3, e no Monte das Oliveiras, mais próximos, Pedro, Tiago e João. E desses 3 havia um que ainda estava mais próximo, o apóstolo João, aquele a quem o Senhor amava. Então seremos julgados mediante as nossas obras, as intenções do coração. E haverá consequências desse julgamento na eternidade. Repito outra vez, não é um julgamento de condenação, é de recompensa. Portanto, meus amados irmãos, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, se for feito em Deus. Então o que é que temos neste versículo? Abundantes na obra do Senhor, como através das obras. O trabalho ser feito no Senhor. Para quê? Isso revela as intenções do coração, não é autossuficiência. Não é com as nossas forças, é na dependência do Senhor. E isso não será em vão. Porquê? Porque será galardoado. Haverá uma recompensa. Nossa oração é para que no tribunal de Cristo, cada um de nós possa ser recompensado. E cada um receber do Senhor essa recompensa e o seu louvor. Que o Senhor nos abençoe.